Então, pessoal, certamente você viu nos últimos dias o Fernando Haddad se vangloriando de ter batido a meta fiscal. Não temos os dados oficiais ainda que vão ser divulgados por agora. Demorou para ser divulgado, tem um atraso grande aí, mas o governo falou que cumpriu a meta fiscal. O Haddad afirmou isso categoricamente, se vangloriou, se gabou disso. Conseguimos bater a meta fiscal porque o mercado achou que ia ter um déficit enorme, o déficit foi muito menor. A gente sabe que tem aquela ajudinha do STF, um monte de coisas passando fora da regra fiscal, a porteira aberta realmente, qualquer um cumpre a meta desse jeito. E eu tenho falado há muito tempo aqui no canal, inclusive, que o governo iria conseguir bater a meta fiscal sem a menor sombra de dúvidas. Isso estava escrito. Depois a gente foi compreendendo o quanto algumas coisas foram maquiadas nesse sentido, e já de 2025 também, e agora temos mais essa notícia, que na verdade o governo dispôs de 40 bilhões de reais de receitas extraordinárias ligadas às estatais, pagamentos de dividendos de estatais para o governo, um aumento de 46%, realmente uma coisa assim exorbitante, que mostra naturalmente, né, o quanto que o governo está se escorando no caixa das estatais para conseguir manter a sua meta fiscal, ainda que com todo o apoio que o STF tem concedido. É um governo extremamente incompetente, de fato, que ao invés de fazer o que deveria fazer, cortar gastos para equilibrar o orçamento, atira para todo lado, sufoca a sociedade brasileira com mais impostos e começa a depauperar as estatais que já estão dando prejuízo de forma geral, mas aquelas que têm lucro acabam tendo que repassar mais lucro do que deveriam por questões de sustentabilidade para salvar o governo da bancarrota. Vamos conversar sobre esse tema aqui, analisar a questão das receitas extraordinárias, que sabe-se lá se vão ser repetidas em 2025, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, isso me ajuda muito, pode ter certeza disso. Então, o governo vai contar nos meses de novembro e dezembro de 2024, digo no futuro porque a gente não sabe os números ainda. Essa é a previsão que tem sido feita, é a estimativa aqui, no caso do pessoal da BTG Pactual, o senhor Fábio Serrano. É claro que essa informação de dividendos dá para saber mesmo sem o governo revelar, porque é a informação das empresas, né, envolvidas, das estatais envolvidas nisso aqui. Mas são 40 bilhões de reais nesses 2 meses e é isso que vai permitir ao governo fechar as contas. Porque não fosse isso, o governo está hoje com um déficit de 10 bilhões. E beleza, que a meta fiscal mesmo seria zero. E beleza, que tem um monte de coisa que está fora disso aí. O déficit primário está na casa de uns 60 bilhões. Só que vamos considerar os 10 que o governo anunciou, que provavelmente é o número que vai ser divulgado. Se não fossem essas receitas extraordinárias na casa de 40 bilhões, o governo ia terminar com 50 bilhões de déficit, superando o limite que é 28,8 bilhões de reais. Então, o governo iria estourar a meta fiscal. Só conseguiu evitar isso por causa dessas receitas extraordinárias, né? Então não são só dividendos, não. Tem outros fatores que entram aqui também, mas que são igualmente esporádicos. Tem aqui, no mês de novembro, né, se eu não me engano, é esse valor aqui, 12,1 bilhões de reais. São 8 bilhões de dividendos da Petrobras e do BNDES. Olha só a grana que esses entes estão repassando para o governo. 8 bilhões de reais de dividendos só para o mês de novembro, tá? E 4,1 bilhões de reais que é da renovação da outorga das usinas operadas lá pela Copel. Isso aqui acontece, sei lá, de quanto em quanto tempo. Pelo volume aqui da outorga, né, do valor da renovação, isso deve acontecer, sei lá, a cada 10 anos, 20, não sei. É um negócio extremamente esporádico, né? Isso para o mês de novembro. Agora, em dezembro, provavelmente essa arrecadação extraordinária vai chegar aqui a 29 bilhões de reais. 23 bilhões só de dividendos da Petrobras e do BNDES. Aí você se pergunta, né? Caramba, mas a Petrobras vai distribuir dividendos em 2 meses seguidos? Caramba, tá dando lucro com força nesse governo Lula, né? Realmente
distribuir dividendos nesse patamar por 2 meses seguidos. Não sei quanto que é de cada uma aqui nesse sentido, mas é um patamar grande, sem dúvidas. Meio a meio, deve ter mais da Petrobras, eu imagino, nessa história, mas somando as duas empresas, BNDES e Petrobras, dá 37 bilhões de reais. Se a gente colocar meio a meio, dá quase 20 bilhões para cada uma, só do que foi repassado para o governo, naturalmente. E aí você se pega pensando, né, mas, poxa, a Petrobras, né, ela tá queimando caixa para segurar esse negócio do preço de paridade que o Brasil não tem, o preço abrasileirado do diesel, da gasolina, já está gastando bastante nesse sentido. E quando eu comecei a falar lá atrás desse tema, acho que em 2023 ainda, quando a Petrobras não distribuiu os dividendos extraordinários, ou foi em 2024, o tempo passa tão rápido, né? Tinha lá os dividendos extraordinários que ela iria distribuir, ela segurou. Eu falei na época, a Petrobras está segurando isso para cobrir o rombo da manipulação do preço dos combustíveis. Isso se mostrou verdade depois. Ninguém estava falando disso na época, tá? Eu fui o único, e eu acompanho muitos canais, acompanho muitas notícias, ninguém falou disso. Eu que estava de olho nesse ponto na época. Mas é claro que o governo voltou atrás disso muito rapidamente, porque ele viu que precisava dessa grana. E o governo Lula não tem o menor problema em depauperar as estatais para conseguir segurar as pontas, porque são empresas com um funcionamento dentro de um mercado. Então elas precisam reinvestir os lucros para continuar aumentando a sua produtividade e se mantendo competitivas frente a empresas semelhantes de cada setor. O governo, quando começa a tomar dividendos, né, como que o governo faz isso? Ele não obriga, mas, caramba, o comando da Petrobras é do governo. O comando do BNDES mais ainda. A política de dividendos muda a hora que o governo quiser para favorecer o governo. E certamente foi isso que aconteceu. É claro que todos os acionistas da Petrobras estão nadando de braçada nesse momento. Claro, a empresa está bombando em matéria de dividendos. Isso é sustentável? Aí é outra questão, mas é um problema para o próximo presidente também, né? Essa é a verdade. Além dessa grana que eu falei, tem também 4 bilhões de reais da renovação de contratos ferroviários da Vale, que é outra coisa muito esporádica, e 2 bilhões de empresas de apostas de cota fixa, que é as bets, né, que pagaram para entrar no mercado regulado. Então, essa grana aqui não é recorrente, não vai acontecer de novo. E tem outras receitas extraordinárias, que é o Refis, por exemplo, né, que é o Refis, é a situação Refis das agências reguladoras. Mas são dívidas antigas que são refinanciadas com algum desconto e entra a grana. Mas no momento em que a dívida é paga, ela deixa de existir, já não se fala mais em refis disso aí, né? Então, o governo vai conseguir sim fechar a meta fiscal com ajuda, com apoio do STF, naturalmente, conforme eu falei, mas às custas das estatais, que aí fica realmente a grande questão, o quanto que essas empresas podem arcar com isso aí. Olha só. No mês de novembro a gente tem os números, né? Aqui. A Petrobras, aliás, né? Em 2024, quanto que foi repassado por essas empresas para o governo, né? 81% dos dividendos aqui arrecadados, né? Então, a Petrobras repassou quase 30 bilhões, o BNDES também, bem pareado isso aqui. E aí você compara, né? Caramba, olha o BNDES, o quanto que passou e olha quanto que a Caixa passou. 10% disso, né? O Banco do Brasil, 7,5 bilhões. E o Banco do Brasil está distribuindo dividendo pra caramba. E é um banco enorme, gigantesco. Caramba, será que o BNDES é tão maior assim do que o Banco do Brasil? Ou será que é muito mais fácil o Lula mandar o Aloysio Mercadante fazer uma política de dividendos muito mais agressiva, muito mais permissiva, do que a diretoria do Banco do Brasil, que é um negócio muito mais difícil de acontecer? Pois bem, aqui é uma coisa ainda, né, de uma especulativa, uma situação especulativa. A gente não sabe ainda o total de dividendos que a União recebeu, a gente vai saber só daqui a algum tempo. O Tesouro Nacional não passou todos os dados ainda. Os dados de novembro vão ser divulgados agora, dia 15, que deve ser o dia que você vai assistir esse vídeo, com 3 semanas de atraso, meu amigo. Olha o tanto que o pessoal está se enrolando. O consolidado mesmo só em fevereiro para a gente saber,
mas dá para a gente ter uma ideia bem clara do que o governo está fazendo para conseguir bater a meta fiscal. Não é cortando ministérios, não é reduzindo programas assistencialistas, não é diminuindo as obras do PAC, não é diminuindo as viagens do Lula, ou as mordomias da Janja, ou a Lei Rouanet, ou a grana do Janja Palusa, nada disso. O que o governo está fazendo para conseguir bater a meta fiscal é depauperar as estatais, que estão passando muito mais dividendos do que deveriam. Ao que tudo indica, é isso que acontece, e o preço dessa brincadeira permissiva nós já conhecemos muito bem. O governo vai acabar prejudicando mais do que já prejudica as estatais. Aliás, vou deixar recomendado aqui para você assistir um vídeo a respeito do rombo das estatais no governo Lula, só para manter dentro desse assunto aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.